Neste momento, eu tomo posse das Sagradas Escrituras para compartilhar dela com respeito à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez muito não entendam, não compreendam, aqueles que não são cristãos, que não estão familiarizados com as Escrituras Sagradas, não compreendam bem com respeito a este assunto, mas quase todos já têm conhecimento, que sempre ouve falar através dos meios de comunicação. E graças a Deus hoje nós temos igreja quase em todos os estados, em todos os municípios, em todos os bairros, igrejas evangélicas que falam com respeito à volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? A grande tribulação que virá sobre este mundo. Então quase todos já sabem quando se fala com respeito a este assunto. Uns acreditam, outros não acreditam. Mas para o cristão, ele tem esta plena convicção de que as profecias bíblicas, elas não irão falhar. Quando nós lemos as profecias bíblicas, nós vemos muitas delas que já se cumpriram. Por isso ela nos dá segurança de que as outras irão se cumprir também. Nós vemos isso em Gênesis, a primeira profecia, né? O próprio Deus quem assim fez. Gênesis 3, versículo 15, após a queda do homem, Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que iria ferir a cabeça de Satanás. E esta profecia já se cumpriu na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nasceu Jesus. Jesus já conquistou essa vitória antecipadamente quando ele concluiu na cruz do Calvário o plano da salvação para toda a humanidade. Nós vimos também na Bíblia dizendo que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato. Então, neste momento, eu quero deixar bem claro que existe um calendário na eternidade. Assim como existe um calendário anualmente falando, quero deixar bem claro que a diferença entre um calendário humano e um calendário divino, ou seja, um calendário humano é cronometrado. Anualmente nós temos um calendário, né? 365 dias. Às vezes acrescenta mais um dia, que é o 376, que é o ano bissexto, em 4 anos, se acrescenta um dia. Então está cronometrado ali todos os acontecimentos que irão ocorrer durante este ano. Por exemplo, nós estamos no ano de 2020, então nós temos um calendário que ali já está agendado os acontecimentos que irão acontecer no decorrer deste ano. Assim também na eternidade existe um calendário que não é crono, é o Kairo, ou seja, é o tempo de Deus. Só Deus sabe, né? O que está para acontecer no desenrolar da história. Mas Jesus Cristo, ele profetizou vários acontecimentos que iriam anteceder a sua vinda, o seu regresso, né? Para ele levar a sua igreja. Em São Mateus, Evangelho, conforme escreveu São Mateus, capítulo 24, nós vemos várias profecias escatológicas. Mas neste momento eu quero me referir à profecia escatológica que se refere com respeito à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que se chama o arrebatamento, pelo apóstolo São Paulo, conforme está escrito nos Coríntios capítulo 15, versículo 50. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados no abrir e fechar de olho. Então existe um arrebatamento, aí se chama rapto, né? Multidões irá sair deste mundo ao encontro do Senhor nos ares. Nós iremos encontrar nos ares e para sempre nós iremos adestrar nos portais celestiais. Então o tema, os versículos que eu quero comentar neste momento se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus capítulo 24, os versículos 36 ao 44. Jesus advertiu os apóstolos e a toda a sua igreja, porque ele iria inaugurar a sua igreja, inaugurou a sua igreja, e ele sabia que isso ficaria registrado para todos tomar conhecimento. E graças a Deus que nós estamos de posse da Bíblia Sagrada. Mais de 2000 anos faz que Jesus falou profetizou todas essas coisas, né? Profetizou todas essas coisas. Então o sermão continua, né? É um sermão escatológico que começa no versículo 1 do capítulo 24, do Evangelho conforme escreveu São Mateus. Então, exortação à vigilância é um tema muito sugestivo. Exortação à vigilância. Que vigilância é essa? Como eu dissera, é sobre o regresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será inesperado. Então ele diz, Jesus, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Sabemos que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, com respeito à sua volta como homem, ele não sabia o dia e a hora. Somente Deus, nem os anjos sabem. Somente Deus é que sabe o dia e a hora. Então haverá um dia. Mas ele comparou a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja como algo que já aconteceu anteriormente, os dias de Noé. Aí ele continua dizendo no versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui ele faz uma comparação. Assim como de Noé, algo que aconteceu, né? Deus estava para trazer um juízo sobre aquela geração que comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, viviam uma vida normal, como nós estamos vivendo hoje em pleno século 21. Não muda. Mais de 2000 anos faz que Jesus falou, profetizou, né? Essas coisas parece que foi hoje. Então, mais do que nunca, nós, os cristãos, temos que anunciar, pregar sobre a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto irá acontecer. Está já determinado no calendário divino, no Cairo, ou seja, no tempo de Deus, que não é o tempo dos homens, não é o calendário crônico de 365 dias ou 366 dias, é o calendário divino. Tudo está determinado. Ninguém
poderá impedir o cumprimento das profecias escatológicas. Tudo irá acontecer. Nenhuma das profecias bíblicas deixará de ser cumprida. Então Jesus continua dizendo: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Eu quero parar aqui para comentar um pouco. Estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Veja mesmo que o contexto está se referindo à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o dia e a hora ninguém vai saber, como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, davam casamento, não perceberam quando Deus mandou o dilúvio. Deus mandou que Noé construísse uma arca, porque Deus iria trazer um julgamento, e construiu a arca, mandou que ele e sua família entrassem. E a família entrou e o dilúvio veio sobre este mundo. Está previsto um grande dilúvio para este mundo, que é a grande tribulação. Mas Jesus, de antemão, já está nos falando aqui com respeito à sua volta. Ou seja, não é uma arca que ele mandou construir de maneira alguma, mas ele está falando da sua volta, que chama o arrebatamento da igreja, como acabei de citar, que está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Então eles estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo, será deixado um e levado o outro. Então, dois no campo, está mostrando aqui, no plano de atividade, trabalhando, né? Será levado um e deixado o outro. Por que será levado um e deixado o outro? É bem claro, né? Está bem claro o texto aqui. É um cristão e um não cristão. A diferença está daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Daqueles que tiveram uma experiência com Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador, suas vidas foram transformadas. Então aí está a diferença. Então será levado um e deixado no campo, né? Estão duas moendo. Está falando uma linguagem da época. As mulheres moíam, né, o trigo. Será levada uma e deixada uma cultura da época. Ele está falando. Então aqui está bem claro, né? Será deixado um e levado outro, porque nem todos são cristãos, nem todos estão preparados, nem todos estão aguardando a volta, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazendo uma linguagem de hoje, né? O avião tem o piloto e o copiloto, estão trabalhando, né? Já pensou no arrebatamento da igreja? Vai ser levado um e deixado o outro. A catástrofe vai ser grande, né? O motorista está dirigindo, né, o seu automóvel, sendo ele cristão. Catástrofe será grande. Então Jesus continua dizendo no versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja mesmo, o contexto está falando a volta do vosso Senhor, ou seja, o regresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus continua agora fazendo uma parábola. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensaram. Será que nós não estamos vivendo nesses dias, né? A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele manda vigiar, estar atento, de sobrealerta, preparado, porque vai vir em uma hora em que nós não sabemos. Mas o importante é estar preparado. Então, Jesus está voltando para vir arrebatar a sua igreja. Isto é um fato. O mundo não está preparado. Estamos vivendo dias difíceis. Não sabemos o que será. Mas as escrituras sagradas, as profecias bíblicas, ela já consola, ela já nos traz segurança, nos dá segurança que o cristão não pode viver como aqueles que não têm esperança, desesperado com o futuro, porque tudo está dentro do calendário divino, tudo está dentro do cairo divino, do tempo divino, no tempo de Deus. Todos os acontecimentos que estão acontecendo, aqueles que já estão preditos na Bíblia Sagrada, né, as profecias bíblicas, estão se cumprindo. E tem coisas que não estão, mas está dentro da permissividade de Deus. Deus permite que certas coisas aconteçam, porque o homem é dotado de livre arbítrio, apesar de Deus ser o todo soberano, né? Está no domínio, de controle de todas as coisas. Ele pode se intervir, mas tem coisa que ele não se intervir, mas está dentro do controle dele. Que os cristãos, mais do que nunca, devem colocar a sua esperança, a sua fé nas profecias bíblicas, principalmente nesta maior promessa que Jesus deixou, que é a sua volta, que é o seu regresso. São João capítulo 14, versículo 1 ali, estava perto de Jesus e aos céus. Ele disse para os seus apóstolos, né, e para a sua igreja também: não se turbe vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa do pai dele? O céu. Ele veio de lá, né? Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Aonde é que Jesus está? Na casa do seu pai, no céu. Então ele disse que nos iria levar para lá, para estarmos com ele no céu. E examinando as profecias bíblicas, principalmente do capítulo 24, e nós vimos no 45 ele mostrando uma responsabilidade. Parece que ele falou isso, está tudo cronologicamente, ele falou tudo ao mesmo tempo quando eu vejo isso aqui. A vigilância, e depois ele mostra uma continuação da parábola dos talentos. Ele, quando foi ao céu, ele entregou responsabilidade à sua igreja. A cada membro individualmente tem essa responsabilidade com a sua vida espiritual, com o cuidado da sua vida espiritual. E ele distribuiu talentos para a sua igreja, entregou responsabilidade para os membros da sua igreja, né? Ele comissionou coletivamente a sua igreja a responsabilidade da pregação da sua palavra, do seu evangelho, né?
quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Aí nós vemos o ide imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os membros da sua igreja. Graças a Deus, hoje nós estamos vivendo os últimos dias e nós temos muitos meios pelos quais o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo propagado mais do que nunca, através das redes sociais, televisão, o Face, o WhatsApp, O Evangelho de Deus está sendo YouTube. Jesus está sendo propagado, o Evangelho está sendo pregado. É verdade que nem todos irão dar crédito ao Evangelho, nem todos irão aceitar o Evangelho. Isto é uma verdade, porque Jesus disse: quem crê, aí vê que é condicional, o homem tem que crer, tem que aceitar, reconhecer que é um pecador e que Jesus é o Salvador. Então, quando o Evangelho for pregado, não quando todas as gentes forem salvos, porque nem todos irão ser salvos, não porque Deus não quer, não que Ele predestinou alguns ou certa quantidade para ser salvo, de maneira alguma, porque a Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Isto é a vontade de Deus. Então, não é uma predestinação, Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Não é ide e pregai a um grupo, a uma quantidade de pessoas, de maneira alguma. É a toda, porque todos, afinal de contas, todos pecaram. E Jesus não morreu por alguns, Ele morreu por todos. João 3,16 está bem claro aí. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, amou o mundo, humanidade, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, veja, todos aquele que nele crê, não é para designação, todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a salvação. Então, Jesus continua o seu sermão escatológico, no versículo 45, ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Aqui Jesus está falando com respeito à sua igreja. A sua casa aqui é a sua igreja, Está mostrando aquele que Deus ortogou, dons ministeriais, Nós vemos na Bíblia 5 dons ministeriais. Nós vemos pastores, evangelistas, profetas, mestres, estão ali na Bíblia registrados. Efésios capítulo 4, versículo: de uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para mestres, para o aperfeiçoamento, do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja, cabendo a ele a responsabilidade do ensino. Então ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que eu porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá planto e ranger de dente. Aqui nós vemos que realmente vai ter servo, Jesus chama aqueles que eles colocou para alimentar, instruir a sua igreja. Se ele começar a realmente se embriagar com, aqui pode dizer, com doutrinas, seitas,
não tinha a responsabilidade de transmitir o verdadeiro evangelho, espancar, né? Pensando ele que a autoridade é dele, a autoridade vem de Deus, deve apacentar com amor. Então vai chegar na hora, em um momento que ele não espera. Então vai ser mal, chama esse servo, mau servo, disser consigo, meu senhor, tarda e vim, e começar a agir. Então aqui está um alerta, uma advertência para aqueles a quem o Senhor confiou responsabilidade para a sua igreja. Jesus continua também fazendo uma parábola com respeito à sua vinda, à sua volta. Ele comparou a 10 virgens também, no capítulo 25, né? Os versículos 1 ao versículo de número 13. Ele continua alertando a sua igreja. É uma sequência, né? Ele começa alertando a sua igreja. Ele compara a sua igreja como a 10 virgens. Ele diz, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, ou insensatas, não levaram azeite consigo, ou seja, azeite de reserva. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Vemos aqui a diferença. Azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, ou seja, tinham azeite nas lâmpadas, também tinha azeite na vasilha. Estavam preparadas, né, para abastecer as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. Todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouvisse um clamor. Aí vem o esposo, ou noivo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É bom nós examinar. Eram 10 virgens, todas tinham lâmpadas. A diferença estava, não tinha reserva, que mostra uma vida de negligência espiritual, paralisia espiritual, conformismo, né, com as coisas deste mundo. Eram acompanhantes, apesar de estar esperando o noivo, mas não tinham reserva consigo. As lâmpadas se apagaram. Será que as lâmpadas de muitos que dizem que pertencem à Igreja de Cristo, que está na Igreja de Cristo, não estão sem reserva? As suas lâmpadas estão perto para se apagar? É bom não repetir. Foi Jesus quem disse, não levaram azeite de reserva consigo, estavam vazias, não tinha azeite. Isso é uma advertência muito séria
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas eram virgens, mas não tinha azeite no seu vaso. Acabou. E ele continua dizendo, e ele respondendo disse-lhe, em verdade vos digo que não vos conheço. Vejam bem, fechou a porta, começaram a bater, dizendo, e depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Foi o que aconteceu com Noé. Noé entrou na arca, Deus fechou. O povo perceberam e começaram a bater agora na arca, mas não podia abrir, porque foi Deus quem fechou a arca por dentro. E Jesus respondeu com essas palavras. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então está bem claro nesta parábola que Jesus contou que nem todos irão participar do arrebatamento da igreja. E fica bem claro aqui que Jesus não está se referindo ao mundo perdido. Esta parábola foi dita e é para os cristãos, para a sua igreja. Se Jesus estivesse hoje aqui na terra e pegasse essa passagem bíblica, ele iria se referir à sua igreja. Ele iria perguntar, você tem azeite de reserva na sua lamparina? Que resposta nós iríamos dizer? O que faz com que o cristão não se preocupe em ter reserva na sua lamparina? É quando Jesus não está tendo o devido lugar na sua vida espiritual. Quando Jesus não é prioridade em sua vida espiritual. Tem trocado a leitura da palavra de Deus por outras coisas. A oração, a consagração, muitas coisas podem fazer com que a sua lamparina esteja se apagando e você não tem reserva para consigo. O apóstolo São Paulo, aos Efésios capítulo 4, versículo 30, ele usa uma expressão muito séria. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Interpretando esse versículo, não entristeçai. Nada neste mundo nos poderá afastar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A perseguição, a angústia, a fome, a espada, a calúnia, o desprezo, falsos irmãos, nada disso afasta o cristão da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só uma coisa que pode afastar o cristão da presença ou da comunhão com Deus
é o pecado não confessado. Então Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado para o dia da redenção. O que ele quer dizer com isso? Se o Espírito de Deus está triste, nas vossas vidas, é porque alguma coisa aconteceu. Isso se chama pecado não confessado. Está morto o cristão. Mas não existe pecado que Jesus não perdoe quando este é confessado. Então o cristão deve ter muito cuidado com a sua vida espiritual para não cometer o pecado que venha romper, temporariamente ou definitivamente a sua comunhão com Deus. Porque o pecado ele rompe temporariamente quando a pessoa não confessa, ele perde a comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus está triste na vida dele, mas quando ele reconhece e perdoa, o sangue de Jesus purifica e é reativada essa comunhão com Deus. Mas se ele não confessar e morrer nessa situação, ou Jesus vier nessa situação, ele vai ficar. Nós vemos um exemplo disso na vida do rei Davi. Quando ele cometeu aqueles pecados, ele ficou calado, mais ou menos 9 meses. Foi o tempo quando a criança nasceu. Deus mandou que o profeta fosse lá na casa dele, ou no palácio dele, e revelasse o seu pecado. Mas será que ele tinha comunhão com Deus? De modo nenhum. Ele diz que perdeu a comunhão com Deus, perdeu a alegria da salvação. Nós vemos isso no Salmo 51, quando ele diz que não tinha paz com Deus até no dia em que ele não confessou o seu pecado. Ele usou as seguintes expressões. Livro dos Salmos 51 e os versículos 10, 11 e 12 nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, estável, firme. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu santo Espírito. Torna-me a dar-me a alegria da salvação e suster-me com um espírito voluntário ou estável. Então, torna-me a dar a alegria da salvação. Então, o rei Davi estava morto, reinando com o título de rei, mas estava morto espiritualmente falando. Então muitos não irão participar do arrebatamento da igreja porque não tinham reservas consigo. E o caso é muito sério. O Espírito Santo de Deus estava triste em sua vida. Nós estamos vivendo nos últimos dias. É bom nós parar e analisar nossas vidas espirituais. Deus não terá o culpado por inocentes. O tempo não apaga pecado de maneira alguma. Alguém pode estar pensando que o tempo vai apagar ou apagou o seu pecado. Tempo não apaga pecado. Mudar de denominação também não apaga pecado. Mudar de um estado para outro não apaga pecado. Mudar para um país para outro não apaga pecado. Ir ao cartório e mudar o seu nome não apaga pecado. Só uma coisa apaga
o pecado é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Está falando para crente. E o sangue de Jesus Cristo purifica de todos os pecados. É isto a exortação do apóstolo João, quando ele escreve na sua epístola, capítulo 3, ele diz: Filhinho, essas coisas eu vos escrevi para que não pequei, mas se pecarde, cristão peca, há esta possibilidade de ele pecar. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Título não garante a entrada para os céus. Todos nós iremos comparecer lá como servos diante de Deus, diante do tribunal de Deus. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Que nós possamos cada dia ver como está a nossa vida espiritual diante de Deus, a nossa comunhão com Deus, porque Jesus disse que Ele está voltando, e Ele diz e diz pela sua palavra sobre aquele dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho se referindo a Ele como homem, nem os anjos, unicamente o meu Pai que está nos céus. Está chegando este dia, o regresso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de nós possamos estar vigiando, porque na hora em que nós não esperar a trombeta nos céus, ela vai tocar lá no céu, o anjo vai tocar, o arcanjo irá tocar a trombeta nos céus. E Jesus descerá, ficará nas nuvens e arrebatará a sua igreja num abrir e fechar de olhos entre nuvens. Nós iremos adestrar nas mansões celestial que está preparado para os salvos, para a sua igreja. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus.